Então, boa noite a todos, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Eu vou iniciar a nossa aula de hoje aí, que vai ser um pouco breve. Eu tinha programado a correção dos exercícios, né? Mas como tem algumas pessoas que estão pendentes aí, estão mandando mensagem, então eu vou deixar o prazo até amanhã e aí eu faço a correção, né? Então, lembrando também que, deixa eu colocar para gravar aqui a aula. Lembrando que amanhã é a nossa última aula aí, em conjunto, com essa parceria firme e forte. E aí eu vou passar a bola para Iris e ela vai seguir tocando o jogo com vocês, né? Então a gente vai ter um até logo aí. Aí a partir de quarta acontece essa transição. Eu vou entrar numa turma nova e vocês vão seguir aí com a Iris. Então, Até voltar às aulas, professor. aí eu não sei, né? Mas vai ser por um tempinho longo aí, né? Quer dizer, mais ou menos Então quer por. dizer que talvez a gente não tenha mais você dando aula pra gente. Não, eu retorno aí em algum outro momento ainda, no C11, o C12. Mais pra frente eu volto sim. Talvez tenha também uma troca da professora Iris, porque ao C8 é ao C de primeiros socorros. E na regra aí do Senac tem que ser alguém da enfermagem que dê essas aulas, né? Então vai entrar aí uma professora de enfermagem. Então eu até já vou avisando aí para vocês tomarem cuidado, muito cuidado com essa UC8 de enfermagem, porque vai ser uma docente de uma outra área, e aí as outras áreas, às vezes elas jogam com outras regras, né? Então já aconteceu com umas duas turmas na UC8, o pessoal. E é uma UC muito rápida, né? Então se tiver 4 faltas, você já reprova. Então já aconteceu 2 vezes aí, em 2 turmas aí, já reprovaram 5 alunos aí de uma vez só. E sem choro, né? O pessoal da enfermagem é um pouco mais rígido, né? Porque é, envolve procedimento, né, de saúde, né? Eles não podem É errar, carta isso né? aí? Então tomem bastante cuidado. Já vou avisando aí para depois não chorarem. Tem aluno aí que não conseguiu concluir o curso aí de turma do ano passado porque provou aí na UC8. Todo sábado que eu Ô, trabalho. Wander, mas quando você fala em vai ficar um longo período aí, você fala enquanto está na pandemia, né? Porque se retornar, a gente retorna às aulas normal como era. Sim. Pagava a caixa no pagamento, aí tinha lá um dinheirinho bom Não, eu no digo pagamento. digo Eu queria longo período trabalhar. aí, porque, né, eu fiquei bastante tempo, né, a Iris vai entrar aí e vai ficar bastante tempo Sim, também. só Isso pagava. independente de voltar à aula presencial ou não. Pessoal, microfone aberto aí. Feche o pessoal desligar esse microfone aí. Creche aqui. Todo mundo é professor. Eu falo, eu assisto televisão. Aí melhorou. Então também na Ô, questão. Wander, Oi. não tem previsão ainda para as nossas, para voltar às nossas aulas? E quanto a essa UC de enfermagem, não dá para segurar para a gente fazer isso em aula, presencialmente? O pessoal tá debatendo isso daí, né? Então provavelmente essa UC8, né, pulem ela. E aí vocês tenham a primeiros socorros aí num outro momento do curso quando retornar presencialmente. Beleza? Porque uma aula prática, né? Então vocês vão aprender RCP, uma aula de Heims. Então provavelmente pula essa UC e aí vocês tenham quando voltar presencialmente. Retorno presencialmente, sendo situando aí com a questão do Senac, é que esse ano já não rola mais, né? Mas a gente vai ter um recesso, eu acredito que até fevereiro, março aí a gente retorne presencialmente. O Senac está voltando em fase, né? Então
tá, vai começar uma fase nova, acho que já começou, de algumas turmas à noite, mas também cursos prioritários, como enfermagem, né? E aí uma hora vai chegar a nossa vez, com fé em Deus. É, outro recado que eu ia dar, né? É, Mas a gente esperou até agora, vamos esperar mais um pouco. Mas tá próximo, né? Tá mais próximo do que longe. Antes estava bem longe, agora tá mais próximo. então quer dizer que as aulas vai voltar quase acabando o curso. É, eu acredito que a gente retorne ainda. Infelizmente, né, a TST 58 ela se formou remotamente, né? Fazer o quê? É. Mas vamos lá, Não esquenta, gente. Você, ô, Wander, não adianta. O povo vai voltar no dia de apresentar, né, a final, né? Porque eu tô vendo que as aulas vai ser toda remota mesmo. Mas quando chegar de apresentar a finalização do curso, vai estar todo mundo pondo a cara lá. Não dá pra saber, né? Mas acredito que não, acredito que vocês voltem ainda um pouco antes. Beleza? Então, outro recado que eu queria dar, né? Vocês vão ter uma transição aí de professores, né? Que é natural acontecer. A Iris, ela não é o Vander, né? A Iris, cada professor tem uma metodologia, cada professor tem um tipo de cobrança, né? Eu sou bastante maleável, né? Talvez a Iris não seja, né? Eu não sou aluno dela, né? Eu só conheço ela como amiga profissional, né? Então, vocês aí talvez tenham algum momento com ela, né? Talvez a questão de rigidez, de prazos, de horários aí possa mudar um pouco, né? Então vocês têm que também ser flexíveis aí, né? Que a Iris não é o Vander, então pode ter mudanças aí e aí vocês têm que se adaptar, né? O importante é ter a aula, ter o conteúdo, né? Então, é, quem tá devendo também algumas coisas, né? Correr atrás, né? Porque eu vou assumir uma outra turma, né? Então, não vai, às vezes não vai dar para eu me dedicar aí para ajudar vocês como tem sido agora, né? Então, quem tá me devendo aí, quem tá um pouco sumido, correr atrás aí, porque depois vai ser um pouco difícil eu recuperar, eu não consigo mais entrar no sistema, jogar as notas, né? Então, se atentarem a isso também. Certo? Professor, Sim. tem como passar uma lista das pendências para o pessoal? Tem Para sim. cada um que está devendo? Tem sim, eu tenho mais ou menos já com quem tá devendo o quê. Tá bom, obrigado. Então é isso, pessoal. Então os recados estão dados, né? Então hoje a gente tem hoje e amanhã para trocar aí mais alguns assuntos. E aí a gente está na UC7, né? Então estamos no meio da UC7. Falamos sobre o programa de produção respiratória, falamos sobre gestão de espaço confinado. Aí eles vai falar sobre PGR, PCMAT, PCA. E aí eu peguei como o prazo aqui é curto. Eu vou falar aqui de um programa que ele é um pouco genérico, que é o PPRPS, né? Programa de Prevenção de Risco em Prensas e similares, né? Então ele tem essa sigla difícil aí, né? PPRPS, né? Programa de Prevenção de Risco em Prensas similares. Então, como o nome já diz, né? É uma espécie de programa de segurança, né? De prevenção de riscos, assim como o PPRA, mas mais específico aí para um setor de atividade aí, que é o empresas, né? Mais que trabalham com equipamentos mecânicos, né? Que possuem prensas e similares, né? Maquinários similares aí ao sistema de prensa. Então a gente vai ver um pouco aí na aula de hoje o que é uma prensa aí, mas situando onde se aplica esse programa, né? Como é um programa muito específico, tem um anexo da NR12, então não adianta eu entrar muito a fundo aí, que eu vou ficar falando 2 horas aqui e não vai ser proveitoso, né? Então a gente só vai dar uma pincelada aí do que se trata esse programa. Então a referência técnica que a gente tem aí para a aplicação desse programa é NR12,
A gente já falou um pouco, se não me engano, lá na UC3, UC5, né? E tem dentro da NR12, né, como vocês lembram, a NR12 é uma norma bem extensa, né, uma das mais extensas, tem dezenas de anexos, e lá tem o anexo 8, que vai tratar aí sobre prensas e similares, né? Então tem um anexo lá que você vai tratar sobre esse assunto, aí vai falar um pouco dos tipos de prensa, quais são as medidas de segurança que devem ser tomadas, o conteúdo aí do nosso programa. Tem algumas outras referências aí de NBR, né? Muitas, né? Então, como são dispositivos aí com uma variedade muito grande, então há várias NBRs para cada tipo aí de equipamento, né? Tipo de dispositivo aí que a gente pode aplicar neles. E aí o que é uma prensa, né? Alguém sabe o que é uma prensa? O que é tomar uma... Acredito que com a Iris vocês vão tomar umas prensas aí, né? Diferente aí do professor Vander. Então vamos lá. Professor, Oi. fazer compactação de lixo, né, usado prensa, Certo. para fazer um serviço reciclável e tal. Aquela máquina, não é uma máquina, mas é um dispositivo mecânico de ação manual. Você amassa a latinha de refrigerante e tal. Aquilo é considerado uma prensa? Eu teria que ter uma NR12 para aquele tipo de comportamento ali? Não, se for para aí seria uma prensa manual ali para uma latinha, não se aplica, né? Que é um dispositivo ali bem simples, né? Agora, se for uma prensa muito grande, aí sim você tem que aplicar aí a NR12, né? Ah, ok, obrigado. Então, como o Rogério falou, olha, até acho que ele já recebeu o material aí. Então, a prensa, né? Mágica. São dispositivos, né, que servem para você compactar as coisas, né? Então você quer compactar ou moldar algo, né? Você forjar, você quiser fazer uma peça mecânica, né? Um parafuso, vários dispositivos aí mecânicos, você utiliza esse tipo de equipamento, né? Que ele tem um sistema aí de alavancas, né? Que aí aqui nesse caso é acionamento manual, tem acionamento hidráulico, pneumático, elétrico, né? Mas Tem aquelas prensas gigantes que prensa os lixos também, né, o professor? lixo também é a mesma coisa, né? Então aqui é um exemplo de prensa manual, né? Também na nossa casa ali quando você está com preguiça de levar o lixo lá fora, né? O que você faz, né? Você dá sei lá, às vezes vai com o pé ali, dá umas amassadas ali, dá uma compactada no lixo, né? Então você está usando o mesmo princípio aí de você compactar as coisas através da prensa. Então, como o Rogério falou, aqui não precisa se aplicar aí a NR12, né? Porque não entra na questão de ser uma prensa mecânica, hidráulica, né? Pneumática, né? Mas também isso daqui tem seus riscos, né? Eu lembro que no parquinho tinha uma dessa e um aluno lá, uma criança, né? Colocou a mão do outro e pressionou aqui. E o menino foi até parar no hospital, né? Então, aqui tem os seus perigos, né? Mas não é o foco aí do anexo da NR12, né? Então, uma definição de prensa, né? São equipamentos utilizados para você conformar, né? e cortar materiais diversos, né? Onde o movimento de um martelo, né? Uma punção, é proveniente de sistema hidráulico, né? Cilindro hidráulico. Ou de sistema mecânico, né? O movimento rotativo é transformado em linear através do sistema de bielas, manivelas ou fuso, né? Então é isso daqui que ele está falando, né? Que através desse mesmo princípio aqui, né? De pressionar as coisas, né? Você pode mecanizar ele, né? Com engenharia, com roldanas, com cilindros hidráulicos, né? Então você consegue aí transformar aumentar, né, a eficiência aí do equipamento através desses dispositivos, né? Então, aqui alguns exemplos, né? Uma prensa hidráulica simples, aqui uma de grandes proporções. Aqui essas estampas aqui, né? A famosa compacta print, né? Então lembro que passava bastante no programa do Ratinho, né? A pessoa pobre ia lá,
passando necessidade, e a solução de todos os problemas era dar uma compacta print ali para a pessoa, né? E aqui usa o mesmo sistema, né? Você vai pressionar através de um calor aí, e aí você vai transferir, né, o stencil ali, a imagem, a impressão, para a camiseta, e você tem uma camiseta estampada, né? Ô, professor, Sim, já comeu aquele cachorro quente prensado? já. Então, tá bem uma prensa também. É bom também. Ali também é uma prensa, né? Mãe, vem. O Manuel, o parceiro dele, tá direto lá. Professor. Então. Sim. Quando a gente fala de prensas e similares, a prensa é para compactar o material, né? E eu posso entender como similares aqueles trituradores que tritura peça de carro, cavalo, sabe aquele pessoal joga qualquer coisa ali dentro? Sim. Aquilo entra? Entra também ali, entra com similares, né? Então eu vou falar aqui já quais são os similares, né? Mas também entra aí no conjunto aí que apresenta riscos parecidos aí com uma prensa. Ok, obrigado. Então, Onde eu trabalho, né, a fábrica de eletrodos. E lá tem lá uma prensa lá que compacta aí a massa lá do eletrodo. entendi. Então, prensa é um dispositivo muito comum, né, em vários tipos de ramos de indústria, né? Então, aqui é um exemplo, né, de uma prensa, né, que é mais no nosso cotidiano, né? No caso aí de uma academia, né? Então, até esqueci o nome desse aparelho, leg press, né? Então, press vem de prensa, né? Então, também é um dispositivo de prensa. E aqui, até nesse simples de academia, ele já oferece alguns riscos, né? Oxi! Deu pra ver aí? Vou colocar de novo. Virou uma vírgula. Eu quis fazer a força. Oxi! Oxi! Tá aí que fazer exercício com milhares de pesos aí é foda. Então, aqui só para ilustrar, né, que até uma prensa de academia tem seus riscos aí, podem causar um acidente, né? Aqui, né, um outro tipo de prensa aí, né, que é como faz o shape do skate, né? Eles pegam um monte de lâminas de madeira, né? E aí com uma prensa aqui eles acabam moldando a madeira aí, transformando ela no shape aí com a curvatura certinha, né? E aqui é um tipo, né, de prensa aqui um pouco mais caseira, né? Então o shape fica prensado aqui por alguns dias, né? E aí quando tira da forma, ele sai no formato certinho aí para usar no skate. E aqui, né, tem os similares, né? O que são os similares, né, além das prensas? É um martelo de queda, é um martelo pneumático, é um martelete, é uma dobradeira, né? É um rolo laminador e desbobinadeira, né? Guilhotina, tesoura, cisalhadoras, recalcadora, né? Então aqui são a maioria dos equipamentos usados na área de caldeiraria, né? Na área de produção de peças mecânicas, né? Então, para você fazer um parafuso, para você fazer qualquer tipo de dispositivo aí que envolva aço, ferro, né? O parafuso não fica naquele formato sozinho, né? Então você tem que pegar um metal bruto ali e ir forjando, né? E fazendo essas transformações aí, martelando, ele dobrando, cisalizando, né? Então utiliza vários desses tipos de equipamento, né? E esse conceito, né, ele é usado desde a antiguidade aí para fazer armaduras, facas, né? Então aqui é só um exemplo aí de o cara
uma espada aqui, que é um martelo de indução. Ele aquece a peça e vai batendo aqui até formar na forma que ele quer. Vai forjando, batendo aí o metal até ficar no formato ideal que ele quer. A proteção respiratória dele é boa também. Oi? A proteção respiratória dele é boa também. É, sim, esse aqui tá com o sistema aqui com a bombinha, né? Então esse tipo de produção até hoje já é assim, né? Então na internet você encontra aí quem gosta de churrasco, né? De umas facas aí diferenciadas. Você tem, chama cutelaria, né? O pessoal que trabalha dessa forma aí meio caseira. Mas desde a antiguidade foi feita assim essa questão de forja dos metais. E aí é onde se aplica boa parte desses equipamentos, né? Então aqui, oi. Boa noite, professor. Boa noite, Sidney. Aquele martelete que usa na construção civil, aquele martelete gigante lá que o pessoal afunda na terra, é considerado também, né? Também. Então, aqui alguns exemplos, né, desses prensas similares, né, os similares, né? Então, um martelo pneumático, um martelete, né, que é utilizado para quebrar calçada, né, você quebrar o concreto, né, também é um tipo de similares, né? As dobradeiras, né, as guilhotinas, tesouras, né? Então, isso daqui são armas, né, que são armas de morte, né? Então, a guilhotina era usada para quê? Para decapitar as pessoas na antiguidade, né? Então, até tem um Rogério aí, né? Tem uns truques de mágica aí que utiliza a guilhotina, né? Então são materiais de alto risco, né? Que também se aplica esse programa, né? Então aqui é um exemplo de uma dobradeira, né? Então coloca a chapa de ferro lá e vai deixando na angulação que ela quer, no formato que ela quer. Consegue às vezes dobrar uma peça na mão e precisa desses dispositivos. Nesse caso aqui tá bem correto em relação ao R12, né? Ele tem total acesso à área aqui de prensagem, né? Então ele corre o grande risco aí de colocar a mão ali e acabar sofrendo um acidente. E aqui é uma guilhotina usada bastante em indústria gráfica, para fazer a encadernação, os livros. Vocês reparam que aqui tem até o feixe de luz no meio, né? Se ele passar a mão nesse limite, a máquina para de operar. Então aqui são outras máquinas aí de corte, né, de pressionar, né? E aí quais são os perigos que essas máquinas provocam, né? Principalmente o esmagamento, né? A prensa sair para esmagar as coisas, compactar, né? E aí você sofre o risco de ter sua mão amputada, decapitada, né? Então, na década de 80, 90, a maioria das amputações na área de empresa aconteceu com essas máquinas, né? Então, por isso foi criado aí esse programa. Então, tem o risco de esmagar, de cortar, cisalhar, né? O pessoal se machucava muito moendo cana, né? Moendo cana também.
com torno mecânico também, né? Então aqui é um exemplo de um torno, né? Um cilindro rodando aqui, isso a roupa enroscar, né? Arrastar, né? Então aonde tem esse tipo de... E aquelas máquinas de costura. Oi? Aquelas máquinas de costura antiga Também, algumas que tem fica com as partes móveis ali girando, né? Então tem algumas empresas aí que para operar esses equipamentos você não pode usar uma manga longa, né? Porque tem um risco de a sua manga prender nessas partes rotativas e você acabar sendo puxado, né? Então, que é o exemplo desse acidente aqui. Tá o elemento rotativo, né, em alta velocidade, né? E aí ele só encostou um tiquinho, o negócio já puxou ele, né? E aí, acredito que não sobrou muita coisa dele, não. Aqui tem a questão da carga. Tá serrando, tá serrando. Então nesses cortes manuais aí de cana, como é na rua, na feira o pessoal não aplica NR12, né? E aí ele foi passar a cana aqui, com a peça rotativa, acabou puxando aí a mão dele junto. E aí o acidente foi um pouco feio. Vamos dançar. Tem outro que vai pra lá. Puxa aí, doutor. Puxa pra quebrar isso aí. Não, ele tá... Não, calma, pode deixar aí. Quando tô chegando perto dele, cuidado, viu, Pedro? É mais devagar, pra você ir e voltar. Não, fica não. Ele pode deixar correndo tudo aí, viu? Cuidado com o dedo dele, viu, Heraldo? Cadê o menino? Você, põe o menino, fininho. Aqui que estão cortando. Aí. Aí, ó, o miolo daí, ó. Calma. Tirou. Tá solto. Então puxa esse miolo aí, ó. Joga aí, ó. Daí, ó, o miolo daí, ó. Deixa esse aqui. Ô, Marluz. Peraí, viu? Calma. Tenha calma. Ó, alguém tá... Peraí. Alguém tá com a luva limpa. Liberou. Tirou. Calma. Alguém que tá com a luva limpa. Vamos primeiro enrolar com a gás e tá bom. Vamos. Calma, viu? Limpar aí com soro. Vai limpar. Traz aí o soro aí. Graças a Deus saiu, viu? Olha pra mim, ela vai mexer. Chega. Pode olhar pro outro lado. Olha pro outro lado. Olha pro outro lado aí. Tá bom? Novo? Vamos botar no carro lá. Vamos botar no carro pra gente fazer. Pega aí 2 chumaços bem grandes aí pra botar por dentro. Por dentro da mão e por fora. Então ele pode cuidar, né? Calma. E aí? E aí, será que doeu? Nossa, eu tenho aflição desse Posso vídeo. nem te ver. Mas você passou uma vez pra gente esse vídeo aí. Acho que eu passei quando eu falei de NR12, né? Foi. Então, né, essas máquinas já têm muitas partes rotativas que não podem ficar expostas, né? Então, senão isso daqui pode, né, grudar em alguma coisa e causar um sério acidente, né? Tem algo também que chama dispositivo de engate por chaveta, né? Esse dispositivo, ele está proibido, né? Porque esse tipo de máquina, você não consegue frear ela de uma vez, né? Por ser um sistema de chaveta, né? Ela gira ali e tem um dispositivo de encaixe dela, né? Que faz ela dar mais de um giro quando você para, né? Então, se sua mão prende ali, você tenta parar em emergência, que lá vai dar mais um giro. E aí você pode ter um acidente bem sério, né? Então, as máquinas com esse tipo de dispositivo, elas estão proibidas aí no nosso país, né?
a zona de prensagem, né? A NR, o anexo fala sobre isso, né? Então, a zona de prensagem é a zona onde a prensa vai trabalhar, né? Então, a gente se entende que você não pode ter acesso a essa zona, né? Então, como a gente viu em algum dos vídeos, né, das prensas, né, isso daqui tem que estar protegido, né, com uma grade, a pessoa não pode ter acesso quando ela estiver em operação, porque há um grande risco de isso gerar um acidente, né? Então você deve enclausurar, né, a zona de prensagem, né, o programa pede que você faça isso. Então você pode colocar algumas frestas, né, não precisa ser totalmente selado, né, que você possa ter contato visual ali com a peça, mas ela não pode permitir nada que sua mão entre na zona de prensagem, né? Então você pode colocar uma gaiola, às vezes as máquinas são muito antigas, né? E aí a própria empresa ali, né, o caldeireiro confecciona esse tipo de equipamento, né? Mas que pode ser utilizado aí, mesmo que faça de forma caseira, manual, né? Ele sendo útil para barrar aqui o acesso à zona de prensagem, ele pode ser utilizado. Então aqui mostra um pouco melhor, né? Então é só você fazer um gradeado ali, que não vai deixar nada que você coloque ali e acesse a zona de prensagem. Então tem um exemplo clássico aqui. Eu cheguei a passar o vídeo dele falando do acidente. Alguém lembra? Não. Eu não lembro. Tá, então então esse cidadão aqui, né, um cara bem honesto, ele perdeu o dedo, né, quem não conhece, ele perdeu o dedo trabalhando numa prensa. Ele é metalúrgico no ABC, né? Então teve um acidente envolvendo uma prensa, né, e aí as causas, né, poderiam ser um pouco pior, né? Eu entrevistei aqui um bluseiro, um grande bluseiro americano chamado Magic Slim. E ele não tinha o dedo mindinho da mão direita. E ele perdeu o dedo mindinho na mão direita, um daqueles bluseiros do Mississippi que começou colhendo algodão. E eu fiquei muito comovido, que ele falou, não, eu perdi esse dedo. Tá passando minha tela? Tá, não. Pera aí. Não, tá só o senhor no canto da tela aí. Beleza, foi mal. Eu entrevistei aqui um bluseiro, um grande bluseiro americano chamado Magic Slim. E ele não tinha o dedo mindinho da mão direita. E ele perdeu o dedo mindinho na mão direita, um daqueles bluseiros do Mississippi que começou colhendo algodão. E eu fiquei muito comovido, que ele falou, não, eu perdi esse dedo numa máquina de colher algodão, ou de separar o algodão, né? Tanto que o meu sonho era ser pianista, e eu não pude ser pianista, um guitarrista legendário até, né? Aí eu falei, nós temos um grande líder político no Brasil que também não tem um mindinho na mão esquerda. E eu não consegui traduzir para ele, eu disse, perdeu numa máquina, né? Mas eu não conseguia explicar em que máquina você tinha perdido o dedo. Em que máquina? Numa prensa, João. Eu era torneiro mecânico e quebrou um dispositivo numa prensa transversal. Uma prensa que até estava fazendo naquele dia aqueles botões de cofre de banco. E quebrou o dispositivo, então eu fiz um parafuso para ir colocar essa prensa. A prensa fazia assim. E eu estou lá colocando o parafuso, eu penso que o companheiro que era o prensista, já era 3 horas da manhã, João. Ele deixou, acho que ele soltou o braço da prensa, a prensa fechou. Eu tentei tirar a mão, mas pegou esse dedo. Né? Pegou o dedinho e amassou. Né? Se eu não tivesse... Eram 3 horas da manhã, eu fui atendido pelo médico às 7 da manhã. Né? Porque pobre, trabalhando à noite, sabe? Pelo sistema do INPS, naquele tempo não tinha muita opção. E aí o médico poderia até ter aproveitado um cotozinho aqui para eu coçar o ouvido. Ele preferiu cortar tudo. Então, assim, dedo desse peão metalúrgico aí, fedendo a graxa, deixa eu arrancar logo. O pai arrancou meu dedo inteiro. Eu tô aqui. Eu te falei um dia que eu tinha... O problema é que eu tinha o seguinte,
Eu tinha preconceito, primeiro porque eu tinha vergonha de usar aliança, as pessoas não veem meu dedo. Então, eu andava muito com a mão fechada. Depois, eu passei um tempo, Jô, sabe, aqui para aprender a lavar o rosto, porque eu ficava com a mão aberta assim, colocava água, quando eu levava aqui, a água caía. Aí eu adotei uma tecnologia de colocar o dedo, encaixar assim e... Se eu soubesse, eu tinha ensinado isso pro Magic Slim. Eu entrevistei aqui um bluseiro. Então, deu pra entender aí como ele perdeu o dedo e tal. Então, é curioso, né? Algumas pessoas não sabiam dessa história, né? Mas foi com a prensa, né? E a gente vê, né, até aquilo que a gente já aprendeu em aula, a questão, né, de você impedir o equipamento, né, ao fazer manutenção dele. Foi um procedimento aí que foi burlado, né? Então, talvez, né, se ele bloqueasse o equipamento, né, o outro companheiro dele não teria acionado a máquina lá e ele perdido o dedo. Né? Ô, Wander, esse acidente é o tipo de acidente que a gente até viu em alguns casos com a Iris. Acidente que geralmente acontece de madrugada. O acidente é aquele acidente que o cara que não é capacitado para fazer aquilo, né? Ele não é manutencista para fazer manutenção em equipamento corretivo. Ele foi querer consertar um equipamento, pelo que eu entendi, Sim. e acabou sendo, né? Acabou sofrendo as consequências por fazer aquilo que ele não estava preparado para fazer, né? Sim, né? E também o excesso de confiança, né? Acho que consegue mexer, que sabe, né? Que conhece a máquina. Também pode acabar levando ao acidente, né? Então também, né? Tudo aquilo que a gente não conhece, não sabe e vai tentar se aventurar, né? Muitas vezes dá errado, né? Então, continuando, né? Então, só para entender um pouco do risco aí desses equipamentos, né? E aí, para isso foi criado esse programa, né? Então, um programa de prevenção, né, de riscos em prensas e similares, né? É um planejamento, né, estratégia sequencial das medidas de segurança que devem ser implementadas em prensas e nos similares, né, com o objetivo de garantir a integridade física dos trabalhadores, envolvido com as diversas formas e etapas do uso da prensa e dos seus similares, né? Então, assim como o PPRA, né, ele tem essa questão, né, de você entender o risco e colocar um plano de ações para resolver as situações irregulares, né? Então, o PPRPS deve ser aplicado nos estabelecimentos que possuírem prensas e similares, né? Norteado, né, que nenhum trabalhador deve executar as suas atividades, né, expostas a zonas de riscos desprotegidas, né? Então, é a questão básica, né? Então, se tem uma zona de risco, ela deve estar protegida e as pessoas não podem ter acesso a elas. Né? O responsável por esse programa, né? Ele vai ser responsável, né? O empregador, né? Ele é responsável pelo programa, né? E por intermédio dos seus representantes, né? Comprometendo com todas as medidas, né, previstas e com os prazos colocados ali, né? Quem deve coordenar, assinar esse tipo de programa deve ser um engenheiro de segurança do trabalho. Se for prensas aí muito tecnológicas, muito específicas, de grande porte, é até de bom tom você pegar um engenheiro, né, um engenheiro mecânico, né, que é o cara que entende dos mecanismos ali desses equipamentos, né, não só o cara ser um engenheiro de segurança do trabalho. Se a empresa não tiver no SEST um engenheiro de segurança, o PPRPS também pode ser coordenado por vocês, né, por técnico de segurança do trabalho. E aí a recomendação que eu dou é que se você for assumir isso, você consulte ali, né, um engenheiro mecânico, que é ele que vai conseguir te dar ali as diretrizes, né, as especificações das máquinas, como elas funcionam, que às vezes é um conhecimento que foge aí da alçada de vocês. Né. A estrutura desse programa, né, deve ser elaborada e manter à disposição dos representantes da CIPA, né? Então, assim como os outros programas, deve ter uma articulação ali com a CIPA.
Toda empresa, né, deve ter um procedimento escrito para definir as sequências lógicas e seguras de toda atividade relacionada às prensas similares, né? Então, para cada tipo de maquinário, você vai ter que colocar lá como fazer a inspeção inicial, um checklist, né, a operação dela, o acionamento do mecanismo dela, desligar, procedimento para manutenção, impedimento, né? Então, tudo que envolver a máquina lá, você vai ter que descrever nesse documento, né? Então, o que deve ter minimamente nesse programa? Uma planta baixa, né? Então, você deve ter um mapinha ali, né? Uma planta detalhando a posição dos equipamentos, qual o nome de cada equipamento, né? Identificados eles individualmente, né? E aí, cada equipamento você deve ter o quê? Descrito, né? O tipo de prensa ou similar, qual é o modelo, o fabricante, o ano de fabricação, a capacidade, né? Então aqui é um exemplo, né, de uma prensa hidráulica, e aí tá a especificação técnica dela, para que ela serve, né? Então essa daqui é para papelão, né, até 100 quilos, a parte elétrica dela, motor trifásico de 7,5 cavalos, né, 220, o cilindro hidráulico, qual é a aplicação dela, né? Então são algumas das especificações que você deve colocar aí no seu programa. E aí uma das partes mais importantes é você descrever, né, quais são os tipos de produção que você vai usar ali nesses equipamentos, né? Então a implementação desses sistemas para cada prensa ou equipamento similar deve ser acompanhada de um cronograma, né, especificando cada etapa a prazo a ser desenvolvido, né? Então às vezes esse tipo de maquinário aí não vem de fábrica com todas as produções que pede a NR12. E aí muitas vezes essa instalação dessas engenharias demandam muito dinheiro, e aí você tem que colocar os prazos aí no programa, quando eles acontecerão, né, e quando você vai deixar a máquina em ordem. Então, algum desses dispositivos, né, é a produção das partes móveis, né? Então você vê, então você não pode deixar que essas partes sejam abertas de forma manual, né? Então você consegue muitas vezes só abrir através de uma ferramenta, desparafusando aí os parafusos, né? Com um sistema aí de intertravamento, né? Então você não pode simplesmente alguém passar e abrir isso daqui e colocar a mão, né? Então você tem que ter um sistema ali, às vezes colocar um cadeado para somente se essa parte for aberta na hora que for fazer uma manutenção, nunca quando a máquina estiver em operação. Na questão aí da modernidade, né, das tecnologias, já tem aí o sistema de lasers, né, de cortina de luz, que é bem comum já nas empresas, né? É um dispositivo, né, com sensor fotoelétrico, né, de presença, né? Então tem aqui um feixe de luz contínuo. Quando qualquer coisa barrar ali parte desse feixe de luz, né, interromper esse feixe de luz, instantaneamente manda o sinal elétrico para cortar a energia da máquina, porque significa que algo está ultrapassando aí a zona perigosa e a máquina tem que parar imediatamente. Então é um sistema aí bem, às vezes barato, né? Você não precisa envolver a máquina toda aí com uma parte de ferro, né? Então é um sistema aí de luz, né? É só colocar um sistema fotoelétrico, né? E aí a máquina para automaticamente quando alguém ultrapassar ele. Então aqui um exemplo, né? Então o sistema de luz está contínuo, a partir do momento que alguém coloca, ultrapassa esse sistema, a máquina para e não entra de operação em jeito nenhum, né? Tem também os tapetes de segurança, que é a mesma coisa, que tem sensores, né? Então quando a pessoa se aproxima aqui, nessa área perigosa, né, a máquina para automaticamente. Então aqui tem um acidente, né, que talvez com esse feixe de luz o cara poderia não ter morrido. Então aqui é uma prensa horizontal, né? Então o sistema está aqui, ó, pressionando nessa direção aí, acho que umas placas aí, não sei muito bem o que tem aqui dentro. E ele foi olhar se realmente pressionou as coisas lá que estão lá dentro, e aí a máquina entrou em operação.
o cara já desceu aqui com a cabeça aberta, né? Então, no milésimo de segundo, né, mensagem de confiança ali, pela falta de dispositivo de segurança, um acidente ocorre, né? Muitas vezes, né, com esses tipos de equipamentos são acidentes sérios e fatais, né? Então você também, né, além do gradeado, você colocar ali mais proteções físicas, né, placas de metais, né, qualquer coisa que barre o cara enfiar a mão ali, né, porque às vezes tem que ter a proteção tem que ser vazada, porque o cara tem que colocar a peça ali dentro, né. Então essa daqui está vazada exatamente no tamanho da peça, então de jeito nenhum o cara vai conseguir colocar o dedo, a mão lá dentro quando a máquina estiver em operação. Tem também a questão que a gente já falou na NR12, né? A parte da bimanual, que é o que? A máquina só opera quando o cara tiver com as duas mãos aqui, né? Então, a máquina não opera se só apertar um botão, tem que apertar os dois. E aí, com isso o cara tem que usar as duas mãos, né? Uma mão vai aqui, a outra mão vai aqui. E aí o cara não tem como colocar a mão dentro da área ali de perigosa e ele sofreu um acidente. E aqui também tem o sistema de parada de emergência já de fácil acesso. Caso aconteça algo fora do comum, ele já aperta esse botão e a máquina para imediatamente. Então, daqui é por norma, né? Tem o sistema de emergência, né? Ela deve ter um dispositivo de parada de emergência que garanta a parada segura do movimento da máquina. O sistema de parada de emergência das prensas deve ser preparado interligado com o sistema de parada de emergência do equipamento periférico, né? Então, de modo que o acionamento do dispositivo de para de emergência de qualquer um dos equipamentos provoque a imediata parada de todos os demais, né? Então, isso daqui é aquilo que eu falei do sistema de chaveta, né? Às vezes a máquina ela tem um sistema cilíndrico ali, né? Que às vezes você desligando a máquina, aquele negócio por inércia, né? Ele continua girando, né? Então, o sistema de parada de emergência ele tem que ter algum freio ali, algo que para imediatamente o equipamento e que você não sofra um acidente, né? O programa fala que tem aí você deve, né, executar um plano de manutenção, né? Então, assim como na NR12, são os equipamentos mecânicos, as manutenções, né, tem que ser periódicas, né? Assim como um automóvel, né? Então, você deve também catalogar tudo isso dentro do documento, né? Nesse item da NR12, fala que também na questão das ferramentas, né, que elas devem ser projetadas para esse tipo de equipamento, que elas têm que ter ser armazenadas em locais seguros, ser fixadas as máquinas de forma adequada, sem improvisação, né, sem você encaixar uma chave na outra para ganhar força, né, e não oferecer riscos adicionais, né, então risco ergonômico, risco de choque mecânico, né, risco de corte, é o que diz essa parte da norma, né. Quem for trabalhar nesses equipamentos tem que fazer um treinamento, e aí no conteúdo programático tem que falar um pouco sobre os tipos de prensas, seu princípio de funcionamento, o sistema de proteção, quais as possíveis falhas que podem acontecer com esses equipamentos, quais são as responsabilidades do operador, da chefia, risco na movimentação em troca dos estampos e matrizes, né, que são os componentes dessas máquinas, a utilização de calços de proteção, entre outros, né. Esse treinamento ele tem validade de 2 anos, né, então bianualmente os operadores devem fazer, né. O treinamento básico, né, para esses trabalhadores deve ser ministrado, né, com condição fundamental, né, antes do início da atividade, conforme o que está escrito no item 1.7 da NR1. Então, qualquer pessoa que for trabalhar nesse tipo de equipamentos, eles têm que passar por treinamento antes de exercer a função e ser atualizado aí a cada 2 anos. E aí, só para mostrar um exemplo aí desses documentos, né? Aqui tem um, se quiser eu mando para vocês, né? Que é bem parecido com os demais programas, né? Você vai escrever, né, o título ali, onde se aplica, o nome da empresa, né, então o nome, endereço, o número de prensas similares que tem ali dentro dessa empresa, o número de funcionários, o responsável por esse programa,
colocar a planta baixa, né? Então você deve colocar um mapinha aí com a posição das plantas, das prensas similares. Fazer o inventário de cada equipamento, né? Que eu mostrei, você colocar o nome do equipamento, fabricante, a capacidade, o ano de fabricação, né? Os equipamentos auxiliares que envolvem esse sistema, né? Qual é o sistema de produção que você aplicou nele. Então isso também tudo você pode colocar imagens, né? Deve colocar imagens, né? Se tem que fazer melhorias, você colocar o que deve ser colocado, instalado, quem é o responsável, quando ela deve acontecer. E depois você colocar um plano de inspeções, né? Quem é o responsável pelas inspeções e quando elas devem acontecer. Você deve colocar um cronograma de adequações às máquinas, né? Devo colocar a produção ali através de lasers, devo colocar uma produção física, devo implementar um sistema de parada de emergência, né? Então, como eu falei, muitos desses equipamentos são antigos aí, na nossa área industrial no país é bem antiga, então quem trabalha com NR12 sofre muito aí com a adequação dessas máquinas que custam bem caro. Então você deve descrever ali, às vezes com prazos grandes aí de 1 ano, 2 anos, mas deve estar descrito aqui nessa etapa do programa. Aqui você colocar um histórico das manutenções do equipamento, né? Então quando ela aconteceu, se ela quebrou, você deve ir lá nesse documento colocar qual foi a quebra, o que aconteceu, quem reparou, né? Essas máquinas, elas dependem de lubrificação, né? Assim como o carro, então também tem que ter um plano de lubrificação, né? Da parte mecânica. Aí você deve colocar a parte do treinamento, né? O nome dos participantes, a assinatura, quem deu o treinamento, a validade aqui de 2 anos, né? Professor? Sim. Na hora da quebra ali, como eu trabalhei peguei uma prensa quebrada, aí pediram para o bombeiro isolar. Então entrou nesse relatório aí quem isolou, quando isolou, como foi feito esse isolamento, tem um checklist e tal para desligar ela. Isso aí. Tem que estar tudo detalhadamente, né? Porque às vezes essa quebra pode gerar um futuro acidente, né? Aqui o procedimento seguro, né? Então você colocar as etapas aqui para cada máquina, o que deve fazer, né? Então fazer o checklist, olhar a lubrificação, olhar o nível de óleo, olhar as partes elétricas, verificar se as partes rotativas estão protegidas, se não há nada na zona perigosa, e aí você descrever como deve operar a máquina. Então basicamente é um programa rápido ali, né? Se você tiver todas as informações, né? Que deve ser atualizado a todo momento aí, com qualquer tipo de problemas aí com as máquinas. Manda no grupo. Vou mandar. E aqui tinha umas abertas. Então aqui é um martelo pneumático, né, já de grandes proporções. Era a peça no começo, através da corda ali, o tamanho que ela... E aí com o acredito, Oi. Acredito que eles estavam usando a empilhadeira para mexer para lá, arrumar para cá, né, pendurar ali. Acho que eles estavam fazendo a gambiarra, né? Ali peça muito pesada, né? E quente, né? Quente. E aí com o bônus, algumas coisas sendo destruídas aí com as prensas.
tá bom, deu pra relaxar. Professor, eu acho que meu time tá numa prensa dessa aí, velho. Eu até sono. Professor, Sim. quando a gente falou de similares no começo da aula, eu dei o exemplo daqueles trituradores grandes, né? De triturar metal, aço, tal, não sei o quê, cavalo, etc. Triturador de papel, aquele que fica no escritório, conta? Não, ali não. Aqui a gente só vai tratar mais de máquinas aí de grande porte aí, que ofereça um grande risco, mas não necessariamente que você não deve tomar as medidas de segurança ali com esse tipo de equipamento, né? Ok. Ô, Rogério, não pode falar que cortador de unha é uma prensa, tio. Não, aquele triturador de papel, sabe? O banco usa muito, o fórum usa muito. E lá onde eu trabalho tem. E é uma força, velho. Você põe 5, 10 folhas de uma vez, é uma força. Tem que ter uma força boa. É pequeno, é para escritório, mas ele quebra CD, ele quebra plástico pequeno. Tem uma força grande. Então, pessoal, o PPRPS, como vocês viram, é um programa com um ramo bem específico, né? Você vai aplicar mais se você trabalhar numa indústria ou numa área de manutenção que envolva caldeiraria e esse tipo de equipamento, né? E se você pegar esse tipo de documento, né? Se for máquinas muito complexas, como eu falei, é bom você consultar um engenheiro mecânico, que ele vai te poder auxiliar lá para você entender os mecanismos das máquinas. Se tiver que implementar os dispositivos, você não vai conseguir fazer isso sozinho, né? Então você vai precisar da ajuda aí de um engenheiro mecânico. E o objetivo dele é esse, né? Você levantar as máquinas que você tem lá, identificar os riscos, né? Verificar se está conforme ou não a NR12 e o que não tiver conforme, você colocar um plano de ações para deixar tudo em ordem, aí, principalmente na produção das partes aí de risco. E aí quem for trabalhar com as prensas tem que fazer o treinamento aí de bianual, né? Que a pessoa ali vai entender um pouco dos riscos ali. Então talvez se o Lula tivesse passado por um treinamento ali, entendesse que ele não é ele que tem que fazer a manutenção, ele tem que chamar alguém, não sofreu o acidente, assim como vários outros. Então é isso que eu tinha que passar para hoje, pessoal. É mais vocês pegarem e entenderem, né? Vocês ouvirem falar PPRPS, você ter uma noção aí do que é esse programa. Beleza, pessoal. Beleza, Wander. Essa prensa, ela pode estar dentro de um caminhão de lixo, né? Ela pode. O modo de prensar o lixo lá e tal é a mesma coisa. Ali é uma prensa hidráulica, a mesma coisa. Beleza, pessoal. Então, quem tiver devendo um questionário é importante fazer. E aí, algumas pessoas falaram que tiveram algumas dúvidas, amanhã a gente faz a correção, aí eu resolvo o exercício e a gente encerra esse assunto. E aí depois eu passo vocês para as mãos da Iris. Então, obrigado pessoal e até amanhã. Beleza, professor. Fica com Deus. Professor. Fala aí, Jorge. A UC ainda não fechou não, o C6, né? O C6 já, a gente tá na 7. Mas eu ainda não lancei. Foi lançado, não, né? Eu ainda não lancei as notas. Ah, tá, beleza. Beleza? Beleza. Aprovado na UC6. Beleza, professor. Vamos ver. Então, valeu, pessoal. Oi. Valeu, professor. Boa noite. A lista das tarefas atrasadas, o senhor vai passar? Vou sim, vou acabar aqui, vou fazer esse levantamento. Até amanhã eu mando. Valeu, professor. Obrigado. Valeu. O Rogério quer falar da prensa do seu barriga em cima do seu Madruga. Falou. Valeu, pessoal. Boa noite. Falou. Boa noite.